Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Trabalhinho do Francisquinho. Mais um dia, com esse trabalhinho tão bonito, de muito aprendizado. Vamos começar, eu trouxe para vocês hoje uma mensagem de ambientação. O título da mensagem é Você é Capaz. É do Momento Espírita. Conta-se que numa tarde nublada e fria, duas crianças patinavam sem preocupação sobre um lago congelado. De repente, o gelo se quebrou e uma das crianças caiu na água. A outra, vendo que seu amiguinho se afogava debaixo da camada de gelo, pegou uma pedra e começou a golpear com todas as suas forças, até que conseguiu quebrá-la e salvar seu amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino: "Como você fez isso? É impossível que você tenha quebrado o gelo com essa pedra e suas mãos tão pequenas." Naquele instante, apareceu um ancião e disse: "Eu sei como ele conseguiu." Todos perguntaram: "Como?" E o ancião respondeu: "Não havia ninguém por perto para lhe dizer que não conseguiria fazê-lo. É bem possível que você já tenha desistido de algum projeto ou deixar de tentar, porque havia alguém ao seu lado para dizer que você não seria capaz. É bem provável que, em algum momento, você tenha fraquejado diante de um empreendimento porque alguém demonstrou falta de confiança em seu potencial de realização. Muitos de nós somos demasiadamente influenciáveis pelos que nos rodeiam. O que nós devemos levar em conta, nesse contexto, é que nem todas as pessoas têm a mesma disposição e a mesma visão das situações. O que é para uma impossível, para outra é de fácil concretização. Existem também pessoas extremamente pessimistas, que enxergam barreiras em tudo, e outras são exageradamente entusiastas, até um tanto inconsequentes. Assim sendo, é importante que cada um saiba avaliar seu próprio potencial e se disponha a realizar o melhor para a sua vida. Pense nisso. Quantas vezes você pensou em desistir, em deixar de lado ideais e sonhos? Quantas vezes bateu em retirada, com o coração amargurado pela injustiça? Quantas vezes sentiu o peso da responsabilidade sem ter com quem dividir? Quantas vezes sentiu solidão, mesmo tendo pessoas à volta? Quantas vezes falou sem ser notado? Quantas vezes lutou por uma causa perdida? Quantas vezes voltou para casa com sensação de derrota? Quantas vezes as lágrimas terminaram a cair justamente quando precisava parecer forte? Quantas vezes pediu a Deus um pouco mais de força, um pouco mais de luz? A resposta sempre acaba vindo, seja lá como for. Um sorriso, um olhar de aprovação, um cartão, um bilhete, um gesto de gratidão, de amor. E você insiste em prosseguir, em acreditar mais uma vez, em transformar, em dividir, em estar, em ser. E você sabe por que insiste em continuar? Porque sabe que tem uma missão a cumprir. Por essas e outras razões, tenha sempre em mente que você é capaz. Senão, Deus não teria te confiado essa missão que só você é capaz de realizar. Nem todos nós somos capazes de qualquer coisa. Só ter fé e acreditar. Né? Bom, agora, depois dessa mensagem de otimismo, de reflexão para nós, vamos fechar nossos olhos, vamos pensar em Jesus, pensar lá no Francisquinho e fazer a prece de abertura. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao Pai Jacó. Pai amado, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrão de nossa casa, Pai Jacó, mentor de nossa sessão. Aqui estamos nós mais uma vez, para esse encontro de amor, paz, tranquilidade e aprendizado. Agradecemos a oportunidade que nos dá de estarmos aqui, em seu nome, para aprender um pouco mais da doutrina espírita. Que a nossa irmã Leia possa ser incluída pelo seu mentor, para que possa apresentar o seu estudo que ela pesquisou. Muito obrigado pela sua oportunidade que nos dá. Graças a Deus,
a Jesus e a Francisco de Paulo. Por favor, nosso irmão João pode ler um trechinho do Evangelho. Boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos, necessidade da encarnação, item 25. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É-lhes necessária a bem deles, porque a atividade que são obrigados a exercer auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Por isso, dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão e as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe quando iniciam a vida, como a primeira experiência do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente, menos penosamente, os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal a liberdade que Deus lhe concede, retardam seu progresso, podendo, pela obstinação que demonstrem, prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. Que assim seja, Pai. Obrigado, irmão, pela leitura do Evangelho. Um tema muito importante. Agora chegou o momento do nosso estudo. Eu vou passar a palavra agora à nossa irmã Leia, que ela vai fazer o estudo de hoje. Boas vibrações, minha irmã. Obrigada. Deixa eu botar aqui. Vocês estão vendo? Estão conseguindo ver? Tá. Então, o nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre o povoamento da Terra, sobre as raças adâmicas, né? E aqui é um panorama do mapa, né, que nós vamos falar daqui, justamente daqui, quando começou o povoamento, né? 4,5 milhões com primeiros hominídeos. Então, teve todo esse ciclo, mas nós vamos falar justamente daqui, tá? Então, no começo, nós sabemos que tudo era o caos, né? Temperaturas elevadíssimas, as substâncias naquela época eram substâncias que hoje são líquidas, na época eram gasosas e vice-versa. Mas pouco a pouco tudo foi se acomodando até se organizasse. Mas como é que a Bíblia vê? Qual é a visão da Bíblia sobre o povoamento da Terra Adão? Segundo a Bíblia, no princípio dos tempos, Deus criou simultaneamente todas as plantas, os animais superiores, a partir da matéria inerte. Deus, do pó da terra, forma o primeiro homem, que é o Adão, sopra-lhe as narinas e lhe dá vida, retira-lhe uma das suas costelas e cria a Eva. Foi dessa forma que nós aprendemos no catolicismo, que é assim que surgiu Adão e Eva, que foram os primeiros que povoaram a terra. Mas, na visão espírita, não é dessa forma. Na visão de espírita, no livro do Caminho à Luz, diz: as formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e foram previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, tudo obedecendo ao plano estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo. Então, na questão 50 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta:
a espécie humana começou como o único homem, como a gente viu na visão da Bíblia? Eles responderam que não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. E na questão 51, Kardec torna a perguntar: poderemos saber em que época viveu Adão? E eles responderam, mais ou menos, aqui ali há sinais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. E na Gênesis, no capítulo 6, lá no versículo 4, diz assim: ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Os habitantes da terra eram mostrados como gigantes, ou seja, os descendentes dos homens primitivos que já estavam aqui muito antes da chegada da raça branca. Então, certamente, não foi Adão e Eva que geraram a humanidade. Essas duas figuras apenas simbolizaram as raízes do povoamento da terra. A tentativa das religiões em colocar o surgimento do homem em torno de 6.000 anos, fato que constitui um grande engano na interpretação das escrituras sagradas. Então, o fato que nós temos que aceitar, que a verdade é que Adão não ter existido implicaria também em alterar conceitos religiosos. Há muito que está incorporado como sendo verdadeiro. Mas Kardec explica, esclarece, que a Bíblia não é um erro, mas que os homens se equivocaram ao interpretar. O surgimento do homem no planeta ocorreu de uma forma coletiva. Não surgiu milagrosamente, surgiu na Terra pelo encadeamento natural da evolução dos seres. Lá na questão 47 do Livro dos Espíritos, eles esclarecem a Kardec com a seguinte pergunta que Kardec fez: a espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Por isso que deu o motivo de dizer-se que o homem foi feito do limo da terra. Na Gênesis, Kardec estuda essa posição do homem na escala animal e ele declara: por mais que isso possa ferir o seu orgulho, o homem deve resignar-se e ver o seu corpo material, o último elo da animalidade da terra. Então, a vida não fora criada em forma de um corpo pronto. Não é assim, não foi desse jeito. A vida, ela evoluiu. Nem tampouco o primeiro homem fora colocado pronto aqui na Terra. E aí surge, e aqui surge a Pangeia. A crosta, como era a crosta terrestre naquela época? A Pangeia, ela era uma coisa só. Era um oceano, um pouco de terra, desse jeito. Não era dividido como hoje é dividido, né? E aí, pode dizer, a Pangeia é a distribuição dos fósseis clássicos há 200 milhões de anos. Distribuição das placas tectônicas. Quando houve esse afastamento, aí sim, hoje nós temos esse nosso mapa formado pelas essas divisões dessas placas, né? Então, nós podemos considerar aí que a África é o berço da humanidade. Por quê? O processo evolutivo, todo processo evolutivo, ele teve como começo na África. E os dados científicos atestam quantos registros fósseis apontam nesse sentido. Há 200 milhões de anos, os continentes não tinham essa configuração atual que nós temos. Existia apenas uma massa continental que nós estamos vendo aqui na tela, que foi denominada de Pangeia, toda a Terra, envolvida apenas por um único oceano. E essa Pangeia, ela foi separada devido à grande movimentação do magma sobre o manto, que, consequentemente, movimentou as placas tectônicas. Primeiro, inicialmente, ele fragmentou em duas partes e depois em outras partes
tornando-se essa massa moderna. Então, não só explica o registro das descobertas em alguns fósseis de hominídeos pelos arqueólogos em lugares diferentes da África. E essa parte do continente foi importante nesse processo evolutivo da espécie humana, e também com a formação geológica que continua entre os blocos. Então, eu apresento aqui a vocês a origem das espécies. Nós passamos por toda essa evoluções, todas essas evoluções. Começamos com aqui não dá para me ler direito, deixa eu tirar isso aqui. Aqui. O Australopithecus representa o subgênero dos hominídeos, não pode ser classificado como estritamente do gênero Homo. É um prelúdio de homem, que a engenharia genética sideral plasmou em mutações constantes antes de estabelecer a forma humana definitiva. Então, essa aqui nós começamos desta forma. E aí, passamos para o Homo habilis. Apareceu nas regiões do Olduvai. O Olduvai é na África, por volta de 2.500 anos. 2 milhões e meio de anos. Na mesma África do surgimento daquele anterior. Após alguns milhões de anos de apuração dessa espécie, esse hominídeo já está um pouco mais evoluído, ele está um pouco mais inteligente que seu antecessor. Então, os Homo habilis produziu objetos cortantes de pedra para melhor caçar, retalhar, para transportar as presas, cortá-la mais facilmente nas refeições. Ele evoluiu em direção ao Homo erectus, por centenas de milhares de anos. Então, vocês podem ver que ele foi encontrado também na África, né? E aí passamos a evolução do Homo habilis para o Homo erectus. Isso foi toda a evolução, tá? Aqui ele já alcançava uma posição vertical, tinha 1,60 m de altura, capacidade craniana de 900 cc, era inteligente, que seu antecessor, mas ainda muito distante dos homens que ele mesmo daria ao longo da sua extensa evolução. Então, daqui, ele provavelmente, a primeira espécie a deixar a África foi em 2001, que os pesquisadores encontraram na República da Geórgia restos, né? Os fósseis desse Homo erectus. E aí passa para o Neandertal, já uma figura bem diferente, né? Os gênios da genética do plano espiritual preparam a vinda do Neandertal. Media 1,65 m, corpo revestido de pelos, menos espesso que os antecessores, e conforme informação espiritual, tinha pigmentação acastanhada clara. A pele branca ainda não existia. E ele é considerado um ramo do Homo sapiens. E aqui, o homem de Neandertal, já que viveu até 150 mil anos e 35 mil, já mostrando, já com a passada dos milênios, já uma outra formação. Então, por volta de 40 mil anos atrás, os clãs do Neandertal eram numerosos e mais ou menos aparentados. Estavam reunidos em pequenos grupos de 30 a 50 membros. E o processo de extinção deles arrastou-se num período sugestivo entre 30 mil e 40 mil anos atrás. E o Cro-Magnon passou a ser o dono da Terra. Já começou a ter uma evolução para uma forma quase definitiva do que seríamos nós atualmente. E aqui está ele, Cro-Magnon, o Homo sapiens, e hoje o homem moderno. No compasso evolutivo, finalmente surge a figura maiúscula do homem de Cro-Magnon, esse homem que vocês estão vendo aqui. Foi uma população primitiva do Homo sapiens. O Cro-Magnon possuía constituição robusta e poderosa, e acredita-se que tinha de 1,70 m a 1,80 m. Eram bastante altos se comparados em outras espécies humanas primitivas. O corpo era, em geral, pesado, com forte musculatura. Foram os primeiros humanos a ter um queixo proeminente. Começou uma formação mais
do homem moderno, né? Que aqui está o homem moderno. E aí vocês perguntam assim, mas como se deu essas modificações? Vocês verem aqui, no mapa de cima, já com o novo mapa, onde foram encontrados os fósseis espalhados. Mas tudo começou na África, mas por causa da Pangeia na divisão, os fósseis foram encontrados em várias partes. E aqui nos apresenta a evolução da espécie humana. Começamos aqui e chegamos até aqui. E aí vocês perguntam assim, mas como é que deu essas formas intermediárias? Tanto humana quanto das outras espécies. Elas foram elaboradas no plano extrafísico, pelos trabalhadores de Altíssimo, nos centros de organização biológica e espiritual. E esses centros se encontravam representados acima da crosta terrestre. Eles estavam em 3 pontos operacionais. Um estava na África, um estava na Ásia, na região do Pamir, e o terceiro estava na Europa, próximo ao Cáucaso. Então, esse centro estava equipado com todos os recursos necessários para a realização de construção das novas formas de vida. Então, foi criada no início das atividades evolutivas do orbe. Entre os vários objetivos desse centro, foi de planejar, de construir e de melhorar seguidamente inúmeros veículos físicos usados pelos princípios espirituais até formar a máquina humana capaz de suprir de modo totalmente pleno as necessidades do espírito à medida em que este ascendia na sua escala de progresso. Então, esse centro teve uma cooperação de elevadas potências criadoras, tarefa que foram de grandes dimensões, de trabalhadores de elevada hierarquia. Foram possuidores dos mais profundos conhecimentos de genéticas. Suas qualidades juntaram-se ao saber de vários ramos científicos ligados a atividades biológicas aqui na Terra. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, de um mundo extrafísico, nós estamos falando de gênios da genética trabalhando com esses seres em estágio de pré-vida, ativando aí a sua quintessência com aquele enxerto de DNA astral, o qual vai compor primeiro a genética do corpo espiritual. O objetivo aqui era proporcionar aos espíritos encarnantes, na medida em que esses iam evoluindo, outros corpos capazes de melhor abrigá-los na escala do progresso. Os corpos espirituais, elaborados na esfera extrafísica, foram concretizados na Terra em pouquíssimas especiações. Razão pela qual a ciência hoje tem dificuldade de encontrar fósseis dos elos intermediários, né? O elo perdido das espécies, né? E do tronco humano que teve que ser constantemente aperfeiçoado, porque a evolução espiritual ela não cessa. As potências criadoras prepararam também o orbe para as modificações climáticas que viriam nos milênios seguintes, visando, nesse sentido, amenizar as condições da temperatura e produzir um clima até mais quente, melhor, para provocar uma mais expansão de vida. Mas como se deu tudo isso? Capela? Sim, Capela. Capela é uma estrela mais brilhante da constelação de Auriga, com dimensões maiores que o Sol. Então, para levar o homem a Capela, e vocês vão ter uma ideia, se a gente quiser ir à Capela, ou quiser levar um homem até a Capela, que fica distante a 42 anos-luz da Terra, ia precisar de nada menos de 500 mil anos viajando a velocidade de 100 mil quilômetros por hora. 500 mil anos. Então, meus irmãos, para atingir o complexo das perfeições biológicas aqui na Terra, eles tiveram o concurso desses espíritos exilados de um mundo melhor para esse orbe terráqueo.
Espíritos esses que se convencionou chamar de componente da raça adâmica e que foram em tempos remotíssimos exilados para as sombras e para as regiões mais selvagens daqui da Terra, porque a evolução espiritual do mundo em que eles viviam não mais os tolerava em virtude das suas reincidências no mal. E aqui está a reconstrução facial de um homem de Cro-Magnon, e aqui trata-se do nosso ancestral mais direto. Daqui por diante, os seres humanos foram se aperfeiçoando, melhorando as suas técnicas de domínio sobre a natureza, desenvolvendo a sua cultura e organizando em sociedades que foram as civilizações mais antigas. Vocês podem perceber que o nativo da Austrália, ele lembra muito o Cro-Magnon, com a sua pele avermelhada. Então, esse Cro-Magnon, ele tem uma conformação humana quase moderna, né? Um tipo em fase final lá de consolidação. A inteligência, o porte físico, as técnicas usadas na confecção de objetos, a vida social era bem diferente dos neandertais. Eles tinham uma cultura mais refinada. Eles conseguiram prolongar o seu tempo de vida, mas não passavam, dificilmente eles chegavam a 50 anos. Ele era uma criatura, como eu disse anteriormente, de pele avermelhada. E ele migrou para vários locais da Terra, realizando misturas, em particular pela Ásia, chegando até a Austrália, onde ele se estabeleceu e deu origem aos nativos. Então, o Cro-Magnon foi, pouco a pouco, constituindo pelas terras onde passava, uma raça de selvagens de porte, a qual daria a origem, com a ajuda posterior dos espíritos capelinos, ao gênero humano moderno, a elegante da atualidade. Esse corpinho que nós temos hoje, a nossa figura que nós temos hoje. Então, após várias especiações, isso foi de vários milênios, mas sob os cuidados do Altíssimo, por volta de 40 mil anos atrás, essas novas criaturas já estavam espalhadas pela Terra, do norte da África, parte da Ásia e da Europa, e em seguida foram a rumo à América. Então, o espírito Erasto, mais os gênios das genéticas, né, que estavam encarregados de aprimorar o homem naqueles tempos iniciais, eles decidiram, então, após deliberações entre eles, lá no mundo extrafísico, em conformidade também com o pensamento do Cristo, providenciar a encarnação dos primeiros espíritos superiores para ajudar aqueles que aqui iniciaram a sua evolução. Então, foi iniciada uma série de reencarnações punitivas. Alguns milhões de espíritos ainda não tinham alcançado esse grau evolutivo necessário para a evolução desse planeta, sendo então determinado pelas grandes comunidades espirituais que eles fossem exilados no planeta Terra. Todos os espíritos foram notificados da necessidade da sua reencarnação aqui nesse planeta. E que muitos, mas muitos séculos, eles não veriam a luz de Capela, mas trabalhariam aqui na Terra, sendo acarinhado por Jesus e confortado por ele na sua imensa misericórdia. Então, o planeta, ao receber essa leva de espíritos oriundos de Capela, Jesus prometeu a eles o direito de cada um retornar ao seu planeta de origem logo que cumprisse as suas provas aqui na Terra. E aos retardatários, ele assegurou descer em pessoa ao planeta no momento certo para lhe revelar o caminho de volta, e Jesus, por sua vez, os fortaleceu, enviando periodicamente missionários e mensageiros para fortalecer esses capelinos.
Então, espíritos oriundos de diversos mundos, criaturas apenas um passo acima do estado evolutivo do homem, eles são chamados para dar a sua contribuição com o objetivo missionário de proporcionar o progresso, favorecendo, assim, o aprimoramento das formas físicas do homem e também para o despontar da razão. Então, os capelinos, irmãos, eles se tornaram os colonizadores da Terra pré-histórica. Renasceram naquele cenário terrestre e entraram numa época em que o ser humano estava em vias de consolidação física e estava recebendo ali os derradeiros retoques dos laboratórios espirituais. Esses recém-chegados de Capela trouxeram com eles notável contribuição aos propósitos dos trabalhadores do Cristo, no sentido que fosse produzido um melhoramento físico definitivo do homem. Eles provocaram uma modificação muito sensível no ambiente terrestre e também no contraste material e também no intelectual. Então, o ambiente terrestre foi modificado para recebê-los. Os contrastes materiais e intelectuais entre esses capelinos reencarnados fizeram com que os homens primitivos os colocassem em posição de superior, considerando esses homens, esses espíritos, como semideuses. Mas por volta de 23 mil anos antes de Cristo, encarnaram pelos vários quadrantes da Terra esses colonizadores capelinos, fazendo reproduzir nos corpos densos os ascendentes genéticos do homem atual que tinham sido cuidadosamente preparados no plano extrafísico. Então, esse laboratório que foi criado no mundo espiritual, no mundo extrafísico, esse laboratório das forças invisíveis, podemos dizer assim, as células sofriam longos processos de acrisolamento e foram imprimindo os elementos da astralidade, consolidando as expressões definitivas. Assim, eles receberam enxertos e novas propriedades genéticas, todos os componentes da raça negra, amarela e as variantes já existentes na Terra. Ao mesmo tempo que lá no Pamir, na Ásia, os capelinos fizeram emergir por lá a primeira raça da cor branca. Então, aquele que chamamos de Adão, chamado de Adão, que possuía estatura elevada, cabeça bem formada, o rosto formoso, olhos de conformação ocidental e pele branca, a matriz estava dotada de caracteres genéticos capazes de gerarem filhos de corpos modernos e também aperfeiçoados. Então, quando chegou a esse ponto, houve uma transformação. A sensação animal transformou-se em sentimento humano de amor e ódio. O impulso animal transformou-se em vontade humana, ter e rejeitar. E o instinto animal transformou-se em consciência humana, pensar e agir. Então, a individualidade espiritual animalesca transformou-se, então, numa espécie humana. A comunicação falada se iniciou com alguns sons articulados e foi avançando no conjunto rudimentar na forma do neandertal, evoluiu em ação da anatomia e melhor cultura do Cro-Magnon e ganhou maior significado com o surgimento do homem moderno. Portanto, meus irmãos, a linguagem, ela também compreendeu diversas épocas e também várias fases de desenvolvimento. Então, esse impulso que foi trazido pelos capelinos, logo se fez notar em todo o início da civilização terrestre. Porque as cidades começaram a ser construídas, costumes mais brandos foram adotados, os primeiros rudimentos das leis foram surgindo, houve a utilização dos metais, então houve muita transformação. E a raça adâmica, que nasceu nesse orbe terrestre, com a vinda desses espíritos capelinos,
E passados depois de mais de 20 mil anos, que foi imortalizada por Moisés nos papiros do Gênesis bíblico, com a figura lendária de Adão e Eva, que era um símbolo do princípio da humanidade. Então, meus irmãos, estima-se que 40 milhões de espíritos degradados de capela há cerca de 5.700 anos. Em 30 anos, formavam um contingente de 300 mil aqui na Terra. E passaram-se 500 anos até nascerem os mais variados padrões da Terra, 7 milhões deles. Jesus, ele traçou tudo. Ele estava no comando. Ele traçou as diretrizes, ele organizou o meio e determinou as condições para que aparecesse o homem na plenitude da vida. E o próprio Mestre se fez homem para experimentar as condições que ele mesmo se dispôs a realizar em benefício de bilhões de espíritos. E ele cumpriu a sua promessa, feita aos espíritos capelinos. Ele começou os preparativos de mais de 1 milênio antes da sua descida propriamente dita. Emmanuel, no livro Caminho da Luz, ele diz que grandes percentagens daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só pode voltar à pátria espiritual depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na Terra nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. E hoje, a gente olhando certas coisas que nós vemos nesse mundo, a gente tem que dizer que muitos ainda estão por aí. Então, nós estamos vendo aqui, no campo da África, hoje os animais não entram mais na onda evolutiva humana, nem tampouco em nenhuma parte do planeta. O globo terrestre encontra-se em fase evolutiva. Nos campos do Pamir da Ásia, onde as potências criadoras desenvolveram um modelo humano mongol, adaptado para viver em clima frio, iniciador das primeiras civilizações paleolíticas. Hoje já não se realizam mais tais transformações, não há mais a necessidade. E no campo do Cáucaso, na Europa, onde seres humanos com especiação no Pamir ficaram represados por séculos e séculos, até ser produzido o tipo caucasiano, possuidor de maior porte físico, pele branca e olhos claros. Hoje, tais alterações também não acontecem mais. 4 grandes povos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa e tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Foram formados 7 tribos primitivas, dotadas de novos caracteres, promovendo assim as mudanças físicas e culturais por onde eles passavam. Emergir essa nova geração, obedecendo às afinidades, sentimento, a linguística, que os associava à constelação de Cocheiro, aqueles seres decaídos e degradados, com o transcorrer dos anos, eles se reuniram em 4 grandes grupos. O grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Dos Árias, descende a maioria do povo branco da família indo-europeia, incluindo aí os latinos, os celtas, os gregos, os germanos e os eslavos. Além de formarem os indícios de toda a organização das civilizações futuras, eles introduziram os mais largos benefícios no meio dos povos de pele amarela e negra, que já existiam no planeta. Dos espíritos degradados, os que constituíram a civilização egípcia, eles foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Eram eles que tinham menos débitos, possuíam no Tribunal da Justiça Divina, porque eles acreditavam na existência de um único Deus, a existência de um corpo espiritual, a comunicação com os mortos, né? A pluralidade das existências, que são as reencarnações. Chegando ao finalzinho, a pergunta: quem somos, afinal? Somos uma alma, um espírito que evolui ao longo dos processos reencarnatórios.
A questão 59 do Livro dos Espíritos, Considerações e Concordâncias Bíblicas, concernente à criação, Kardec nos apresenta algumas teorias religiosas sobre a gênese que tiveram de ser modificada com as luzes trazidas pela ciência. Adão ter sido o primeiro homem, é uma. O mundo foi criado em apenas 6 dias e há cerca de 6.000 anos, e que o Sol gira em torno da Terra. Ora, então, Adão e Eva não são, portanto, os pais da humanidade, como a própria Bíblia dá a entender. Moisés, na Bíblia, coloca de forma alegórica. O homem, meus irmãos, foi criado no Éden, ou seja, capela, e depois expulso pelo pecado. Os filhos, Caim e Abel, eram a representação da personalidade dos caídos. Caim era o espírito violento e inconformado com a queda. E Abel era o mais conformado e submisso às vontades divinas. E o terceiro filho de Adão, Sete, é a geração dos espíritos oriundos de capela, mais evoluído em conhecimentos espirituais. Uma cultura, meus irmãos, ela sempre suplanta a outra. Uma ave sucede o réptil. Os hominídeos surgem e suplantam os antropóides. O homem erecto suplanta o homem habilis. E o Cro-Magnon elimina o neandertal, desaparece, e dando o homem moderno, o lugar ao homem moderno. Então, o relato de Emmanuel sobre os povos existentes na Terra, quando da chegada dos espíritos exilados de capela, ele diz que é a África e a Ásia que foram efetivamente o berço da vida humana em nosso mundo. E que os europeus se formaram com as ramificações dos povos que habitaram primeiro a África e depois a Ásia. Então, para mostrar um pouquinho dessa modificação da nossa evolução, vou passar um filmezinho rapidinho, não demora, para vocês terem a noção dessa modificação, dessa transformação durante esses milênios. Espera aí, deixa eu ver aqui, espera aí. Então, meus irmãos, é isso que eu tive que apresentar. Olha que eu cortei muita coisa, hein? Porque esse é um assunto muito extenso. Tive que falar correndo para não perder, porque era muita coisa. Espero que deu para vocês entenderem essa mudança, essa transformação, que é um assunto que requer muito mais informação e mais tempo. Tá? Nos 40 minutos, aqui deu tempo. Beijos. Obrigada, hein? Muito obrigado, irmã, pelo seu belo estudo, muito aprendizado, muita informação para nós. Muito bom mesmo. Valeu, Leia. Muito legal. Bom, agora, meus irmãos, vamos fazer a nossa irradiação, a prece para os irmãos encarnados. Vamos fechar nossos olhos, vamos pensar no alto. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao Pai Jacó. Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, nosso mestre maior. Francisco de Paula, patrão de nossa casa, trabalhadores da Seara de Francisco, Pai Jacó, mentor de Dom Cessão. Aqui estamos mais uma vez, em seu nome, para agradecer por tudo que recebemos e pedir perdão por tudo que fazemos de errado. Como também tenhamos a capacidade de perdoar, para confortar os nossos corações. Feito isso, Pai, podemos pedir por toda a humanidade, nossos parentes, nossos entes queridos, nossos amigos, pedir pelos irmãos que estão nas ruas, necessitando de um lar, com fome, pedir pelas crianças abandonadas, que estão nas ruas, nos orfanatos, pedir pelos vovozinhos que estão nos asilos, no Lar de Francisco,
Pedimos pelos que estão na prisão, que estão desempregados, enfim, todos esses irmãos que apresentam problemas. Pedimos também pelos que estão com problemas de saúde, estão internados em hospitais, nas casas de saúde, em suas casas em leitos de dor, para que todos possam ser curados. Dr. Bezerra de Menezes e sua falange, irmã Sheila, sua falange, possa estar junto dos médicos da terra, ajudando a cura desses irmãos. Pai amado, vamos pensar em nosso país, tão sofrido, agora com as mudanças, que Anjo Ismael possa estar junto de nós, como sempre está, mas interferindo nos governantes desse país, para que eles possam pensar um pouco na população e ter paz em nosso país, nesse momento tão difícil. Vamos pedir pelo nosso planeta, pelos países em conflito. A guerra não é boa, temos que pedir que acabe com essa guerra. Enfim, Pai, que a paz reine em todo o nosso orbe. Vamos esquecer de pedir pela nossa casa querida, a Casa Congregação Espírita Francisco de Paula, pelos seus dirigentes, pelos médicos que aí trabalham, pelos médicos afastados por algum motivo, pelos funcionários, pelos voluntários e por todos que me parecem estão envolvidos com essa casa. Não esquecer também de pedir pelo Francisquinho e também pelo Lar de Francisco, para que todos nós, Pai, possamos encontrar a paz tão necessária. Muito obrigado. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou pedir ao nosso irmão Eduardo que faça para nós a prece para os irmãos desencarnados. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, meus irmãos, esse é o momento de nós trazermos as nossas lembranças, aqueles irmãos a quem nós queremos dirigir nossas preces. Pai de bondade infinita, Jesus, nosso Mestre, Francisco de Paula e nossos irmãos, trabalhadores da Seara de Mestre Jesus, de Francisco de Paula, de irmão Jacó, aqui reunidos num só pensamento, vamos pedir pelos nossos irmãos que já nos antecederam nessa jornada, que já estão na verdadeira vida, desses nossos irmãos que estão fazendo agora essa travessia no plano extrafísico, pedir para que esses irmãos que estão chegando por lá sejam acolhidos, encaminhados aos prontos-socorros do espaço. Pedir aos protetores desses irmãos que eles sejam fortalecidos, que eles sejam orientados, que eles não se desesperem, porque tudo passa. Esse é um momento pelo qual nós já passamos muitas e muitas vezes, que temos nos beneficiado da bondade divina, que vamos errando, vamos tentando e vamos nessa caminhada de evolução da consciência, até que a gente consiga pensar de uma maneira mais humanitária, que possamos nos preocupar mais com nossos irmãos de caminhada, e que esses nossos irmãos, vamos pensar nesses irmãos já desencarnados, mas que estão mais próximos de nós aqui, nos trazendo pensamentos negativos, trazendo influenciações, atuando de forma errada
próximos dos nossos irmãos encarnados, provocando a fascinação. Vamos pedir por eles, para que eles possam mudar a maneira de pensar, que eles possam também perceber que esse caminho não é o caminho que leva à redenção da alma. Obrigado, Senhor. Com a graça de Deus, Jesus e Francisco de Paula. Obrigado, meu irmão, pela sua prece. Tem alguém que tem um boletim? Porque eu não tenho aqui o boletim da casa. Que possa ler? Para a congregação continuar atendendo aos necessitados, é imprescindível sua colaboração, sua participação. Colabore doando algumas horas do seu tempo como voluntário. 1 quilo de alimento não perecível será sempre bem-vindo na composição das cestas básicas que entregamos mensalmente aos necessitados. Itens de higiene, fraldas geriátricas tamanho G e AG, luvas de procedimento MG, máscaras, roupas e fraldas de pano para recém-nascidos. Depósito de qualquer quantia nas contas da congregação. Torne-se sócio, informe-se lá na tesouraria. Participe de nossos eventos mensais. Informamos que no dia 28 de janeiro teremos a exibição do filme Predestinado, História de Zé Arigó, e o imperdível debate sobre curas espirituais com o Dr. Paulo César Frutuoso e Dr. Sérgio Felipe. Aviso: informamos que por questões de segurança estamos realizando a recuperação da fachada do prédio da congregação e que o custo foi integralmente pago graças a doadores anônimos e com essa finalidade específica, aos quais muito agradecemos. Muito obrigado, querida, pela leitura do boletim. E aproveito e passo para você para fazer a prece de agradecimento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado de infinito amor e bondade, unimos agora os nossos pensamentos e os nossos corações para agradecer por tudo que recebemos nesta noite, através das mensagens, do Evangelho, do estudo que a nossa irmã trouxe, com muitos conhecimentos, muitos esclarecimentos para todos nós. Agradecemos todo o amparo da espiritualidade para o nosso trabalhinho e pedimos, Senhor, que fique conosco hoje e sempre. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pela participação, pela presença de todos. Estamos encerrando o nosso trabalhinho dessa noite. Podemos voltar na próxima segunda-feira, às 20 horas, e quinta-feira, às 19h30. Fiquem todos em paz. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças ao Pai Jacó.